Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que eu estava num caminho e observei uma imensa plantação de eucaliptos. E eles estavam muito retos. E neste momento eu já comecei a observar uma minoria que estava mais à frente de uma meia dúzia de eucaliptos. E eles estavam mais retos ainda. E vinham uns raios do céu que correspondia à verdadeira adoração. Então, eram os verdadeiros adoradores, porque a maioria eram os adoradores que estavam adorando a Deus, mas tinha uma diferença entre os adoradores e os verdadeiros adoradores. Então eu cheguei perto desses verdadeiros adoradores, que era a minoria, e abracei o pé nos eucaliptos e eu flutuava, eu sentia muita presença de Deus. Aí eu acordei. Quando eu acordei deste sonho, eu lembrei de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, que fala que quando Moisés estava com as mãos erguidas, durante uma batalha dos israelitas com os amalequitas, quando Moisés estava com as mãos erguidas, Israel vencia. E quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Então, Arão e Ur segurou as mãos de Moisés até o final da batalha e Israel prevaleceu. Então, ele edificou um altar e colocou o nome de O Senhor é minha bandeira. Então, essa passagem é muito linda. Então, verdadeiros adoradores. Lá em João, capítulo 4 e versículo 23, Jesus disse: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Quando Deus criou Adão, lá no jardim, porque jardim significa a presença de Deus, Deus criou Adão na presença dele. Criou ele excêntrico. Deus era o centro da vida dele. Só que Deus criou ele com livre arbítrio. Ele poderia continuar sendo excêntrico ou ele poderia escolher ser egocêntrico. Então ele escolheu ser egocêntrico, ter ele no centro da vida dele, ter o eu no centro da vida dele. Ele mesmo queria viver conforme o querer dele, conforme os desígnios do coração dele. Então, ele deixou de ser um verdadeiro adorador. Quando ele escolheu ser egocêntrico, então ele deixou de ser o verdadeiro adorador. Então todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então Deus é tão misericordioso que ele enviou Jesus, o Filho dele, para nos resgatar, para que possamos ter acesso a ele novamente, para que possamos voltarmos a ser excêntrico. Então, agora e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Para eu adorar em espírito, eu tenho que morrer para mim mesmo e viver para Deus. Deixar Ele conduzir a minha vida. Porque eu arrependo de viver conforme as minhas vontades e deixo Deus comandar a minha vida. Eu sou como o vento. Deus fala, vai lá e eu vou, vem cá e eu venho, faz isso e eu faço, não faz isso e eu não faço. Eu sigo as orientações de Deus, eu vou pela orientação do Senhor. Isso é adorar em espírito e em verdade. Verdade é a palavra. E eu estar firmado na palavra. Quando eu pratico a palavra, eu estou firmado na palavra, eu estou firmado na rocha. Então eu tenho que adorar em espírito e em verdade para ser um verdadeiro adorador. Eu tenho que morrer para mim mesmo e praticar a palavra. E toda vez que eu ler a palavra, eu andar conforme a palavra.
porque aí eu vou estar firmado na rocha, eu vou estar andando em verdade, eu vou estar andando na luz, eu vou deixar de andar conforme as minhas vontades e andar conforme a vontade do Senhor. Daí eu estarei sendo um verdadeiro adorador, deixar o Senhor comandar a minha vida. Essa foi a mensagem de hoje para os nossos corações e fiquem na paz do Senhor.